A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 31, nos versículos de 1 a 54. O Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso você será reunido ao seu povo. Então, presta bem atenção que quem está falando é o próprio Deus. O Senhor disse a Moisés. Então, é Deus que está falando. Vingue. Vingue. Está no imperativo. É uma ordem. Está mandando. Vingue. A vingança pertence ao Senhor. Deus é o vingador. Quando as pessoas fazem coisas contra nós, na verdade, elas vão ter que dar conta a Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então, quem paga o bem com o mal, nunca afasta o mal da sua casa. Então aqui tu tá vendo que é o próprio Deus, é iniciativa divina mandar que haja vingança. Vingue os filhos de Israel dos midianitas. Quem são os midianitas? Os midianitas são os filhos de Midian. Quem foi Midian? Midian foi um filho de Abraão. Sim, Abraão, o patriarca Abraão, com Quetura. Não sabemos muito bem essa história. Acredita-se que Sara já tivesse morrido. Outros dizem que não. Que talvez Sara já estivesse adoecida, envelhecida. E Abraão teve uma concubina. Porque a Bíblia é muito clara quando se trata de esposa, né? A mulher oficial, aquela que não é a esposa. A nomenclatura para aquela que não é a esposa na Bíblia é concubina. Temos vários exemplos, mas o exemplo mais clássico é de Salomão. Se tu nunca assistiu, temos um vídeo somente sobre Salomão. Salomão teve muitas mulheres, muitas esposas e muitas concubinas. Acessa a playlist Personagens Bíblicos e procura o personagem bíblico Salomão. A ruína, vamos dizer assim, de Salomão foram suas mulheres, esposas e concubinas. Por quê? Porque ele passou a adorar os ídolos, os deuses das esposas e das concubinas. Os casamentos de Salomão tinham muito a ver com tratados de paz, questões diplomáticas, políticas. E aqui a gente não sabe, mas Abraão casou com Quetura e teve alguns filhos. A gente estudou em Gênesis os filhos, né, que vieram de Quetura. E um desses filhos é Midian. E tu lembra que eu falei para vocês que Midian também tinha um irmão chamado Medã. Então, tanto Medã quanto Midian tem o significado de litígio, contenda, conflito, julgamento, disputa e rixa. Então, tu tem uma base. Então, Quetura, a mãe de Midian, era concubina de Abraão. E Midian tinha esse significado. Assim como Agar, lembra de Agar? Que foi a mãe de Ismael? Então, os ismaelitas e os midianitas
eram irmãos, meio-irmãos. Eles eram parentes. E a Bíblia intercâmbia, né? Troca esses nomes. Naquela situação de José, vocês lembram que eu expliquei para vocês? Uma caravana midianita, caravana ismaelita, foi comprado pelo ismaelita, vendido pelo midianita. Então, é meio sinônimo, porque eles eram tribos nômades e eles viviam juntos. Tanto os ismaelitas, né, os descendentes de Ismael, que era filho de Abraão com Agar, como os descendentes de Midian, que eram os filhos de Abraão com Quetura. Tu consegue entender? E Deus fala claramente: o filho da promessa era Isaac, o filho da velhice, da bênção, da aliança era Isaac. Ismael, Midian, Zinran, Joquizã. Tô fazendo aqui uma recapitulação. Isbaque, Gisbaque, Sua, que eram os filhos de Quetura. Então, Abraão teve 6 filhos com Quetura: Zinran, Joquizã, Medã e Midian. Isbã, ou Isbaque, Gisbaque e Sua. Então, eles viviam em tribos nômades, e viviam junto, misturado, certo? E é essa a base da confusão, a mistura, o casamento misto, tá? E aí tem também os moabitas, que são descendentes de Ló, que eu já expliquei para você. Se tu é inscrito do canal Bíblia Diz, se tu é inscrita do canal Bíblia Diz, tu tá acompanhando. Nós estamos lendo a Bíblia desde janeiro, desde o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Então a gente tá caminhando. É uma história que está sendo contada, lida, estudada diariamente. Então, por isso que eu tenho que recapitular com vocês. No caso, Deus está mandando se vingar dos midianitas, por causa de tudo isso que eu tô falando. Mas, vamos assim, entre aspas, a cereja do bolo, tu sabe qual foi, né? O episódio de Finéias, que nós estudamos, que tem vídeos no canal sobre Números 25. E aí vamos dar uma olhada, vamos puxar umas folhinhas para trás, Números capítulo 25, versos 16, 17 e 18. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Então aqui, Deus já falou: atormentem e ataquem os midianitas. Aí agora, no capítulo 31, Deus está dizendo: vingue os filhos de Israel dos midianitas. Por quê? Então, se tu for recapitular tudo que eles já fizeram de ruim, né, e a sua descendência também, a sua origem, toda a situação, tu vai ver que eles foram amaldiçoados por Deus. Porque rixa, discórdia, disputa, contenda, litígio já mostra, vamos dizer assim, a raiz, a origem. O episódio de José. José era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. E não teve misericórdia. Não tinha misericórdia. Era dinheiro. Aí tu vai dizer: mas os irmãos não tiveram. Sim, os irmãos não tiveram. Mas eles também não. Então, é o que eu tô dizendo. Tu paga o mal com o mal. Tu paga o bem com o mal. E tu acha que vai ficar tudo assim? Não, Deus tá vendo, Deus tá pesando na balança, Deus tá fazendo a contabilidade. Então, na situação de José, os ismaelitas, os midianitas já foram maus. Na situação de Balaão, muito mais. E aí vem essa de Finéias, que é o, como eu disse, né, entre aspas, é
A cereja do bolo, quer dizer, é a pior de todas. Por quê? Porque ali eles demonstram toda a sua idolatria, toda a sua imoralidade. Se tu não assistiu o vídeo sobre Finéias, assiste. Números capítulo 25. Temos outros vídeos e shorts também sobre Finéias. É um personagem bíblico admirável, inspirador, que é um tipo do Senhor Jesus. E os midianitas foram amaldiçoados por Deus justamente por serem idólatras, por serem imorais, porque as mulheres seduziram os filhos de Israel, porque eles levaram o povo de Deus a pecar. E Deus disse: ataquem, atormentem. E agora ele diz: vinguem os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso você será reunido ao seu povo. O que quer dizer? Depois disso, Moisés, tu vai morrer. É isso que Deus estava falando. 3. Então Moisés falou ao povo dizendo: armem alguns de vocês para a guerra e que eles saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Então, de novo, a nossa luta não é contra carne e sangue, não são contra pessoas. Todos esses povos simbolizavam potestades, principados, entidades, divindades, falsos deuses, ídolos, pecado, tentação. Eu tenho me esforçado para dizer isso para vocês. Então, é o mal, são as trevas, os inimigos de Deus. Por isso que a vingança é do Senhor contra eles. Exatamente como foi na questão do Egito. Faraó era intitulado um deus. Ele se considerava um deus. E o povo reverenciava, adorava, idolatrava e servia Faraó como um deus. Então Deus estava... Lembra que eu falei que é queda de braço com Faraó? O povo de Deus com o Egito, né? Contra o Egito. O Egito estava escravizando o povo de Deus, assim como as trevas, o pecado. Nós estamos presos, mortos nos nossos delitos. E o Senhor Jesus nos liberta. O Senhor Jesus nos salva. E foi exatamente isso que aconteceu. Moisés libertou o povo. E aqui o que está sendo dito? A vingança é do Senhor. É contra Deus que eles se levantaram. É contra os princípios, os padrões, as instruções, os mandamentos de Deus, contra a santidade, a autoridade de Deus, contra a majestade de Deus. Por isso os midianitas são um povo amaldiçoado por Deus. É um povo depravado, assim como os moabitas. Um povo que fazia tudo para desviar Israel. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo armados para a guerra. Então, 12.000, né, é múltiplo do número 12. 12 é o número da igreja, o número dos patriarcas, dos apóstolos, das tribos, dos líderes. Tudo que simboliza o povo de Deus tem o 12. Então, aqui, de novo, tu vai sair à guerra. Quem sai à guerra é a igreja. É o povo de Deus que sai à guerra. Por isso, 12. Cada tribo enviava 1000. Então, 12.000. Armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Então, além dos 12.000, havia Finéias na frente, com as trombetas e o toque de ataque. Então, para a guerra.
Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Então, o que acontece aqui? Moisés tem uma passagem por Midian. Lembra que ele fugiu para Midian e viveu por 40 anos entre os midianitas? Mas o sogro dele era sacerdote. Ele era de Midian, era midianita, mas era, vamos dizer assim, uma bênção. O cunhado de Moisés também era midianita e era uma bênção. A esposa de Moisés, Zípora, também. Então, o que acontece? Nós temos 3 exceções de midianitas, né, que a Bíblia nos conta, que eram de Deus. A esposa, o sogro, o cunhado, a família desse sacerdote de Jetro, né, era de Deus. Mas o povo era amaldiçoado por Deus. O povo simboliza as trevas. E neste caso tem a história de Balaão. E aqui tá, ó, Balaão foi executado. Lembra quando ele estava dando a bênção que ele dizia, morrer a morte dos justos? Pois bem, ele foi executado, ele foi morto à espada. E aí eu fiz aquela pesquisa básica do significado dos nomes dos reis dos midianitas. Evi, desejo. Aí tu tem sempre que entender a conotação, né? Requem, variação. Pensa em algo inconstante, em dúvida. Ali desejo, né? Paixão, uma coisa carnal. Zur era o pai de Cosbe, aquela que Finéias matou junto com o israelita. Ur, liberdade, um nobre, né? Ele era um rei, liberdade. Reba, 4ª parte ou grande. Aí a gente pode imaginar uma soberba, uma arrogância. Porque o que a gente entende? Que os significados apontam para pecados, para coisas ruins. Por quê? Porque Deus mandou matá-los. Eles foram mortos, os 5 reis. Deus ordenou a guerra. Então, quando é Deus que ordena a guerra, isso é uma guerra de Deus, é uma guerra santa. E Deus queria fazer justiça, vingar os filhos de Israel contra os midianitas. E olha que coisa, né? O Cosbe já tinha sido morto por Finéias. E aí agora o pai, que é Zur, foi morto, foi executado. 9. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres. Por que isso de porém? Porque, ó, mataram todos os homens. Presta atenção, mataram todos os homens e mataram os 5 reis. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Pegaram todo o despojo de todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos, os prisioneiros e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Então aqui fala que as mulheres foram poupadas, trouxeram despojos, e aí tem essa palavra, cativos, prisioneiros, ou cativo e prisioneiro. E daí tu pensa, cativo é que vai ser escravizado. Prisioneiro é que está esperando ser condenado ou executado. Então, tinha níveis, né? Vamos dizer assim, essa vingança, essa guerra santa, ela ampliou ou se expandiu para alguns níveis diferenciados, que daqui a pouco tu já vai entender.
13. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Então, lembra? 12.000, né? Quem foi à guerra. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor, que é o capítulo 25 que a gente estudou. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Então Moisés se indigna porque morreram naquele dia 24.000 pela praga, lembra? No capítulo 25. E foi uma tristeza, foi uma mortandade. 24.000 mortos pela praga. E isso não foi pior porque Finéias tomou iniciativa e executou os dois, o Zinri e a Cosbe, né? Assiste o vídeo, se tu não assistiu. E aí o que acontece? As mulheres, elas foram o instrumento do inferno, do inimigo, para desviar o povo de Deus. E Moisés disse que elas tinham que morrer. Então, quem é que se salvou? As meninas, né? E as jovens virgens, que não tiveram relações com nenhum homem. Todas as mulheres que tiveram relações com qualquer homem, né? Com algum homem, teriam que ser mortas. Por isso que eu disse para vocês prestarem atenção. Mataram os homens, mas aí eles trouxeram as mulheres. E aí Moisés e Eleazar deixam bem claro qual é a vontade de Deus. 19. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto devem se purificar no 3º dia e no 7º dia. Purifiquem a si mesmos e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fique puro, e ainda terá de ser purificado com a água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros e depois poderão entrar no arraial. Então, aí a morte, guerra, tudo isso iria torná-los impuros. Então, eles tinham que ficar fora do arraial e passar por um processo de purificação. O que purificava? O fogo e a água. Assim, eles estariam puros novamente. 25. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais. Com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíram à guerra e outra para toda a congregação. Dos homens do exército que saíram a esta guerra, cobre um tributo para o Senhor. De cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas.
tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Vocês viram como eu falei para vocês como Eleazar ia ser importante, como Eleazar ia ser decisivo, né? Depois da morte de Arão, coisas muito sérias, né? Mas da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e entregue isso aos levitas, que têm a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Então, mais uma vez, Deus exige a contagem. Por isso que este livro que nós estamos estudando já assim, no final, estamos no final de Números, é chamado Números, porque vocês viram quantas contagens e quantos números e censos. Então aqui Deus está dizendo, faça contagem. Aí o que acontece? A metade dos despojos era para os soldados e a outra metade para a congregação. E havia também um tributo para o Senhor. 31. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, obedecer. O total do despojo que os homens da guerra pegaram foi de 675 mil ovelhas. Então, tu tá prestando atenção? 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas. As mulheres que ainda não haviam tido relações com homem algum, deitando-se com eles. Então, 32 mil virgens. E a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675. E os bois foram 36 mil. E o seu tributo para o Senhor, 72. E os jumentos foram 30.500. E o seu tributo para o Senhor, 61. As pessoas foram 16 mil, e o seu tributo para o Senhor, 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra, a metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, em bois 36 mil, em jumentos 30.500 e em pessoas 16 mil. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então ficou bem claro que havia uma parte para o sacerdote, uma parte para os levitas, uma parte para a congregação e para quem tinha lutado na guerra. 48. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés. Bom, agora presta atenção nisso que eu acho muito forte. E lhes disseram: estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não está faltando nenhum. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si.
Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro, como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Então, não está faltando nenhum. Houve uma oferta voluntária dos capitães. Isso se tornou um memorial, uma dedicação diante do Senhor. E isso me lembra o próprio Senhor Jesus, que disse em João capítulo 17, 12, João capítulo 18, 9: não perdi nenhum dos que tu me destes, a não ser o filho da perdição. Então nós devemos e vamos dar conta de todos aqueles que o Senhor nos deu. E que em nome de Jesus nós não venhamos a perder nenhum. Que nós possamos ser fiéis. Que quando chegar a hora de olhar, de contar, de verificar, sabe? Quando Noé entrou na arca, ele e sua família, todos salvos, protegidos e guardados. Assim como o Senhor Jesus disse: não perdi nenhum dos que tu me deste. Quem o Senhor te deu? Tu tá amando, tu tá orando, tu tá sendo bênção, tu tá sendo sal, tu tá sendo luz, tu tá zelando, tu tá cuidando. Então, que seja uma oferta voluntária, que seja um memorial, uma dedicação, que nós possamos diariamente entregar os nossos amados, os nossos queridos diante do Senhor, como oferta, como gratidão, para a honra e glória de Deus.